Primeiramente, queria dar bom dia a todas e a todos, agradecer muito a presença e principalmente o convite de estar aqui no Rio de Janeiro. Agradecer à Asbrink pela oportunidade de estar conversando com vocês. Ontem eu já conheci uma boa parte das pessoas que estão aqui e é um imenso prazer poder compartilhar um pouco e contar um pouco do meu trabalho em São Paulo sobre as causas que concernem aqui no fórum. Bom, eu venho, acho que, em primeiro lugar, como uma representante dos coletivos em que eu milito. Eu sou militante pela Frente Feminista da USP e pelo coletivo feminista Aurélia Gonzalez. E dentro da minha formação, que foi prioritariamente na área de jornalismo e na área de ciências sociais, esses coletivos possibilitaram que a gente fizesse algumas ações em certas regiões de São Paulo. Em 2013 eu comecei uma pesquisa sobre as relações entre trabalho e gênero dentro da cidade de São Paulo. Eu ainda não sabia ao certo como isso ia se suceder, mas ela era pautada por uma divisão sexual do trabalho, onde a gente pode observar que há campos de profissionalização e mais cabíveis à construção de gênero que a gente tem para o homem e outros para a mulher. Através disso, a gente pensa um pouquinho mais estruturalmente as relações e os sistemas que englobam essas forças, que se iniciam não só na educação, mas na questão de uma dependência econômica, numa questão de uma unidade possível social que é vinculada dentro de um conjunto entre homem e mulher e das relações de poder que aí dentro estão instauradas. A partir disso, a minha pesquisa começou em 2013, que foi um ano bastante crítico e acabou cunhando e norteando caminhos mais específicos a ela. Em 2013, com o advento dos mega eventos em São Paulo, eu acredito que no Rio de Janeiro, apesar de não ter um conhecimento empírico, como que foi que me ocorreu em São Paulo, sofreram-se processos muito semelhantes, por serem cidades centrais, por serem cidades com maior visibilidade internacional e com um fluxo muito maior de pessoas. A gente ainda estava sob a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, em um dos seus últimos anos, e uma das prioridades na gestão desse prefeito foi uma revitalização do centro de São Paulo. O centro de São Paulo teve uma marca histórica por muitos anos, ele foi onde primeiramente se ocuparam migrantes, indústrias, e criou-se, assim como no centro do Rio de Janeiro, um centro histórico. E hoje em dia, por conta da periferização, da higienização, da gentrificação e de uma especulação imobiliária muito reinantes e muito violentas, a gente sofre um problema de invisibilização do centro. Dentro da região da Luz, onde o antigo prefeito Gilberto Kassab dizia estar desocupada, uma região esquecida e uma região largada, os principais habitantes seriam, camadas da sociedade em situação de maior vulnerabilidade, principalmente mulheres em situação de prostituição e população em situação de rua. E essas populações, ainda que elas se ocupem, que elas busquem refúgios, que elas tenham uma dinâmica própria com a cidade, com os lugares onde elas estão, elas são consideradas politicamente e dentro de uma leitura social como lugares de desocupação. E através disso, a prefeitura, aliciada com outras políticas institucionais ligadas ao mercado imobiliário, decidiram retirar as populações que estavam dentro dessa região. E essa população acabou sem ter refúgio e caiu numa situação de violência ainda mais contínua do que já estava. A partir disso, houve um chamamento à Frente Feminista da USP por conta das mulheres que estavam em situação de prostituição e passaram a ser encarceradas única e exclusivamente por isso. O Brasil, desde 1951, tem uma política eles assinaram e ratificaram uma convenção da ONU abolicionista à prostituição. A partir disso, o que esse documento tende a dizer é que a prostituição seria uma atividade legal dentro do Brasil. O que não seria permitido é que metade dos lucros obtidos através da prostituição de corpos fosse repassado a agentes terceiros a isso.
Ou seja, você não pode criar um mercado sexual, mas a prostituição é algo levado. O que a gente questiona muito dentro do movimento feminista, dentro desses coletivos, e ainda está muito numa fase bastante embrionária dentro da literatura acadêmica, e eu acho que não só embrionária, mas muito criminalizada dentro da mídia, é a questão da prostituição se tratar, na verdade, de mais um meio de exploração sexual. Eu fico muito feliz que tanto hoje quanto ontem a gente conseguiu chegar a tocar em temas como o tráfico humano, que seria não só um atendimento de demandas, mas uma retroalimentação às cadeias de prostituição e de julgamento feminino, mais uma vez, assim como a mercantilização dos seus corpos. Isso não pode ser mais lido, nós encaramos, como uma liberdade. Dentro de um sistema neoliberal, dentro de um sistema capitalizado, que quer dizer que temos agência, ainda que as estruturas nos oprimam. Nós entendemos que hoje a prostituição não acomete da forma em que a mídia veicula, em que os discursos são taxativos, não se trata de uma questão de liberdade. A gente tem um imperativo econômico que se rege através de uma dominação patriarcalista, que deixa as mulheres já em situação de dependência econômica pelo simples recorte de gênero, e a partir disso, tanto as possibilidades educacionais dessas mulheres estão reduzidas, quanto as possibilidades de desenvolvimento profissional. Hoje, quando a gente pensa no tráfico, é muito falado que os homens vão trabalhar dentro dos meios de produção e as mulheres vão para os meios de reprodução. Esses meios de produção seriam os meios de criação, os meios de desenvolvimento, os meios de trabalho pleno, enquanto a mulher é deixada mais uma vez, só que agora sob uma dinâmica neoliberal, no ambiente doméstico, no ambiente privado. Ainda é a mulher quem vai cuidar da sua casa, ainda é ela que vai ter uma dinâmica profissional dentro desses tipos de serviços. Então, nessa temática, a prostituição aparece mais como um resultado de todas as relações de poder que a gente vive hoje, socialmente, que estão instauradas sobre o machismo, sobre o capitalismo, sobre a exploração racial e todas essas outras temáticas que legitimam, de certa forma, a incidência da prostituição dentro da sociedade. Um dos fatores políticos da luta abolicionista da prostituição recai sobre ela nada mais ser do que uma violência conjuntural e legitimada pelo Estado contra a mulher. Durante essa minha pesquisa, eu vivenciei muitos trabalhos de campo na própria região da Luz, que foi um dos focos do escoamento em 2013 por conta da Copa, por conta dos mega eventos, de mulheres de outras regiões em situação de prostituição. O que a gente pensa muito de tráfico também recai num caráter muito internacionalizante do debate, enquanto, na verdade, a gente viu um escoamento de mulheres, principalmente do interior de São Paulo, para a capital, e das regiões centro-oeste. Muitas dessas mulheres não sabiam ao certo para que elas tinham sido levadas, como elas tinham sido levadas, mas a gente não pode achar que isso é suficiente, uma vez que muitas outras mulheres tinham consciência dessa colocação. Só que isso ainda não tangencia uma condição de liberdade e uma condição de escolha. Isso não se trata exatamente nesses eixos. E essa foi uma problematização que a gente tentou tratar com essas mulheres, e muitas delas tentam, até hoje, esse trabalho foi continuado, foi criado um comitê, que é o Comitê de Abolição à Prostituição, lá em São Paulo. E é uma organização que tem auxílio da Prefeitura, da Secretaria de Defesa da Mulher da cidade de São Paulo, só que ainda ela não pode se institucionalizar enquanto tal, uma vez que, quando essas mulheres acabam sofrendo violência, elas recorrem à Delegacia da Mulher, e a criminalização vai não ao consumidor
da prostituição, não ao aliciador, não ao proxeneta, mas sim às próprias mulheres. Quando uma mulher em situação de prostituição faz qualquer tipo de denúncia ou procura qualquer autoridade, ela já tem uma violência que foi praticada contra ela e muitas delas acabam desistindo dessas denúncias por estar sofrendo violência também onde elas buscam um amparo. A maior parte das políticas públicas dedicadas às mulheres em situação de prostituição tem um caráter reformista e um caráter de redução de danos. Elas pensam no caso da transmissão de doenças, elas tentam estar atentas a isso, ou elas tentam, assim como foi um projeto de lei primeiramente tentado pelo Fernando Gabeira, se eu não me engano, em 2003, não vou lembrar a data ao certo, desculpa, mas eu posso trazer essa informação depois. E em 2013, pelo deputado Jean Willis, do PSOL, que seria uma forma de regulamentação da prostituição no Brasil. Esse projeto de lei não passou, ele foi vetado, e o que seria tirado desse projeto de lei seria como se a prostituição se tratasse apenas de uma exploração de trabalho, e não de uma exploração do corpo, e não de uma exploração sexual, mas a única forma de você garantir a agência de uma mulher dentro dessas relações seria desenvolvendo insumos para que, dentro da lógica capitalista, ela pudesse ser favorecida dentro disso. E como se isso a libertasse da exploração sexual, da exploração machista e da exploração capitalista que ela sofre dentro dessas condições. Esse projeto de lei ainda é vigente, ainda é muito falado, e dentro de todas as instituições feministas ele é amplamente combatido porque a gente não encontra na legalização, a gente não encontra na regulamentação uma verdadeira liberação da mulher e uma reapropriação do seu corpo que tem sido expropriado dentro dessa lógica capitalista. O que essa naturalização pode repercutir, e nós enxergamos, é uma reiteração da violência contra a mulher. É uma reiteração de uma sexualidade que ainda prioriza o homem, que ainda está vinculada ao homem, que ainda encara o corpo da mulher como uma simples mercadoria. E não seria você cunhando preços, cunhando dinâmicas, que você libertaria de fato o corpo da mulher dessa estigmatização. Isso é uma construção social que está aliada em diversos outros âmbitos a todos os estigmas, a todas as vivências e as construções que nós encaramos enquanto naturais, que nós achamos que o corpo da mulher, que o trabalho da mulher deva assim ser encarado, mas que de forma nenhuma isso se dá de uma forma natural, ainda mais tendo em vista que há diversas outras possibilidades a essa regulação feminina. Uma coisa que é muito falada, muito defendida quando a gente fala sobre prostituição, seria um caráter muito mais generalista e pessoalista e que criminaliza a mulher em situação de prostituição, em que recai mais uma vez uma dinâmica de culpabilização da mulher pela sua situação. O que a gente tenta defender e a gente tenta mostrar é que dentro dessa estrutura não tem como você tratar as coisas assim como o neoliberalismo e o capitalismo enxergam, de uma forma pessoalizada. Há uma estrutura de poderes, há uma relação de forças que relê o corpo da mulher, que relê a sua atuação. E dentro da prostituição há um sistema de múltiplos atores, onde na verdade a mulher seria o último deles a poder falar alguma coisa de fato, uma vez que ao agenciamento, ao consumo e à estigmatização, é difícil quando esses três pontos se mostram bastante paradoxais, na verdade, porque quando você constrói a mulher em determinados papéis e o desvio dela, o desvio desse papel, ainda é tido como um comportamento necessário, ainda é tido como um comportamento que se diz constitutivo,
da dinâmica social, então você mesmo está subvertendo as leis que você quer apregoar. E dentro desse problema, que a gente encara que o proibicionismo aqui no Brasil não teve a sua efetividade, porque apesar da prostituição não ser um serviço legalmente aceito, ela se efetiva, há um silenciamento das mulheres dentro disso, mas há um consentimento social sobre. Então, o que o comitê tenta trazer hoje é que a solução abolicionista não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória simples e não é imediatista. Ela vem junto não do ideário reformista, mas sim do ideário revolucionário das relações de poder sociais. Então, não teria como a gente tentar instaurar uma nova dinâmica ao corpo da mulher fora de uma situação de exploração nos outros domínios. E por isso que o comitê passou a lutar por não uma reintegração social da mulher, uma vez que a maior parte dessas mulheres que se encontram hoje em situação de prostituição não conseguiram perder esse estigma. A maior parte é introduzida ainda na adolescência e não necessariamente se trata do que a gente espera ou do que está cunhado dentro do imaginário social de que seriam homens maus, que raptam essas mulheres e tudo mais, mas é um próprio sistema que dá à mulher esse cabimento. Não seria um desvio, mas seria algo tangenciável, seria algo possível e algo que é legitimado socialmente dentro das configurações que a gente tem sobre o próprio corpo feminino. Então, a solução que nós visualizamos para isso seriam formas de você reintegrar socialmente a mulher, criando um empoderamento mais real da mulher, que está cunhado dentro do sistema que a gente vive hoje, na profissionalização, na possibilidade educativa delas. E são nesse sentido que nós pressionamos as instituições que cuidam das mulheres que estão dentro desse programa hoje, para que seja possível você criar outros tipos de condições, outras relações. A maioria das mulheres em que nós atendemos por esse período já foi realocada, já voltaram para as cidades da onde elas saíram, ou estão em São Paulo ainda, mas com trabalho e de outras formas. E a luta hoje seria para todos os processos que as criminalizaram, que não foram poucos e em larga escala foram maioritários em 2013, por conta, quando não foi aprovada essa PL, que chamava Gabriela Leite, todas as mulheres em situação de prostituição foram instantaneamente criminalizadas. Todas passaram por processos, muitas delas acabaram não conseguindo, por advogados públicos, uma defensoria legítima, e hoje tem mais dificuldade ainda numa reinserção no mercado de trabalho. Então isso, na verdade, seria um sistema retroalimentado, em que a mulher continua sem a agência para poder designar onde ela pode estar ou onde ela quer estar. E o que os movimentos hoje feministas tentam reivindicar é essa volta, é um retorno, é um empoderamento real, é uma capacitação da mulher fora no ideário misógino, fora no ideário exploratório, e que haja que a gente entende que a igualdade plena entre os gêneros vai se dar quando essa interdependência não for mais calcada, seja ela de uma forma exploratória ou seja ela de uma forma falaciosamente de agências e de capacidades e de escolhas da mulher. E acho que nesse sentido que a gente consegue debater um pouco mais sobre o caso das mulheres em situação de prostituição, não pensando numa estrutura em que a liga, uma estrutura que realoca o gênero em outras instâncias. E acredito que seja por isso e por aí
que o tráfico hoje, ocorrido entre as mulheres, ainda recai sobre a exploração sexual, e não somente dentro do tráfico, mas mesmo dentro das agências profissionais. E é um pouco disso, assim, que eu queria mais falar. Espero que a gente possa tratar mais no debate. São questões que estão um pouco fora de um questionamento, eu acho que tendem a ser pensadas numa crítica mais aos fundamentos que criam e recriam isso. E não somente na pontinha do iceberg, em que a gente pode ver em que é colocada e que é levada para a justiça penal.